Se inscreva em nosso canal, ative o sininho e deixe seu curtir. Evangelho, MC 4,120. Aleluia, aleluia, aleluia. Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e, em seu ensinamento, dizia-lhes: escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas, quando saiu o sol, ela foi queimada, e, como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem mas não enxerguem, escutem mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso, são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom, são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia. A parábola do semeador. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta uma das parábolas mais conhecidas e profundas de Jesus, a parábola do semeador. Nela, o Senhor nos revela algo essencial sobre o reino de Deus e sobre o nosso próprio coração. O semeador é o próprio Cristo. A semente é a palavra de Deus, e o solo somos nós. Jesus semeia com generosidade, sem fazer distinção. Ele não escolhe onde a semente vai cair, ele lança a palavra sobre todos. Isso nos mostra que Deus oferece sua graça a todos, sem exceção. O problema, portanto, não está na semente, mas no terreno. A primeira semente cai à beira do caminho. É o coração fechado, endurecido, que ouve a palavra, mas não a deixa entrar. São pessoas que escutam, mas não se permitem tocar. A palavra passa, mas não cria raiz. Quantas vezes também nós ouvimos o Evangelho, mas logo o esquecemos porque estamos distraídos, ocupados, cheios de ruídos e preocupações. A segunda semente cai em terreno pedregoso. Aqui estão aqueles que acolhem a palavra com entusiasmo, mas não criam raízes profundas. Quando surgem dificuldades, perseguições ou problemas, abandonam a fé. É uma fé frágil, emocional, que não resiste às provações. Seguir Jesus exige perseverança, fidelidade e compromisso, não apenas empolgação inicial. A terceira semente cai entre os espinhos. Esses espinhos são as preocupações da vida, a busca excessiva por dinheiro, prazer, status e poder. A palavra até cresce, mas é sufocada por tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no coração. Quantas vezes deixamos que o trabalho, as ansiedades, o medo e a vaidade nos afastem do essencial? Por fim, a semente cai em terra boa. Este é o coração que escuta, acolhe, guarda e vive a palavra.
É aquele que permite que Deus transforme sua vida. Esse solo produz frutos. 30, 60, 100 por 1. O fruto aparece quando a palavra se torna vida concreta, em atitudes de amor, perdão, justiça, humildade e fé. Deus continua a semear. Mesmo quando falhamos, Ele não desiste de nós. Todos os dias Ele lança sua palavra em nossa vida, esperando que, pouco a pouco, nosso coração se torne uma terra boa. Peçamos ao Senhor a graça de arrancar as pedras, limpar os espinhos e abrir espaço para que sua palavra cresça em nós.